Olá, eu sou a Patrícia Juguidar e hoje trago para vocês mais um vídeo onde eu vou falar sobre a constelação familiar. Vou dividir esse vídeo em dois para não ficar muito longo, mas vocês vão gostar muito para quem não conhece. Constelação familiar, antes de explicar um pouquinho a técnica, a gente precisa entender que cada ser, cada pessoa, quando ela nasce, ela é integrada a um sistema. Qual é o sistema em que ela é integrada? O sistema que vem do pai e o sistema que vem da mãe. Então, quando a gente fala constelação familiar sistêmica, estamos falando do sistema de origem, né? Do sistema de onde viemos. Existe sim constelação do sistema no trabalho, a constelação ligada apenas ao relacionamento, mas a gente está falando da essência, que é a constelação sistêmica de onde a gente veio, né? De pai e de mãe. Então, partindo desse princípio do que é sistêmico, né, do que faz parte da nossa ancestralidade, o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, através de uma observação que ele fez em uma tribo, onde ele observou que o relacionamento entre as pessoas daquela tribo era um relacionamento muito harmonioso, fluía, tinha muito respeito, e aí ele conseguiu, através dos estudos dele, levantar 3 leis que regem o nosso sistema familiar, que são a ordem, que seria a hierarquia, ordem e hierarquia, o sistema, a lei de pertencimento e a lei do equilíbrio do dar e do receber. Eu vou explicar cada uma delas. Então, o que diz Bert Hellinger, né? O que diz a constelação familiar sistêmica? Quando alguém do nosso sistema infringe alguma dessas 3 leis, quem vem depois, os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão trazer à tona, tentar trazer à tona o equilíbrio do que foi infringido, ou a ordem, ou o equilíbrio do dar e do receber, ou o pertencimento. A ordem, vamos falar da primeira lei. O que significa a lei da ordem? Quem entrou primeiro no sistema, nossa família, tem precedência, tem mais força. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Eu, Patrícia, e os meus pais. Nesse sistema, quem entrou primeiro? Os meus pais. Então, eles têm precedência. Se acontece por algum motivo a infração dessa lei, se eu infrinjo essa lei da ordem, achando, eu vou tentar descrever aqui alguma situação, achando em que eu, que vim depois, sou mais do que os meus pais, então eu estou infringindo a lei da ordem. Como que isso pode acontecer para vocês entenderem melhor? Então, assim, eu tenho a minha mãe, que ela é super saudável, é idosa, mas é saudável, trabalha, se vira, e eu, como filha, fico querendo cuidar dessa minha mãe. Eu fico muito preocupada, eu fico pensando nela o tempo todo e querendo saber como ela tá, e se tomou remédio, se foi trabalhar, e se não foi, o que fez. O que tá acontecendo? A filha tá tendo preocupações como se fosse mãe com a mãe. Então eu tô infringindo a lei da ordem. Por quê? Logo em seguida vem a lei do equilíbrio do dar e do receber. A lei do equilíbrio do dar e do receber é assim. Eu faço e recebo na mesma proporção. Então, o que eu faço para alguém ou alguma coisa, eu tenho que receber na mesma proporção. Se eu faço para essa pessoa a mais, então aquela pessoa que é casada e fala assim: nossa, eu fiz tudo pelo meu marido, eu dava comida para ele, colocava a comida dele no prato, levava água na cama, cuidei dos meus filhos a vida inteira, e o meu marido me traía. Me traiu a vida inteira. O que houve nessa relação? Houve uma infração no equilíbrio do dar e do receber. Por quê? A mulher deu muito mais do que o marido poderia devolver a ela. Então ela acabou desonrando o marido. E inconscientemente, e por uma lei sistêmica, o marido se afasta, porque ele se sente desonrado. E ele não tem como devolver da mesma forma
para ela, na mesma proporção para ela. Vou dar um outro exemplo. Então, estou subindo o elevador e entra a minha vizinha e a gente tem em comum a mesma secretária do lar. E aí essa vizinha me pergunta: ai, Patrícia, eu vou te fazer uma pergunta, mas não fica ofendida. Quanto você tá pagando pra fulana fazer a faxina pra você? Porque ela também vai na minha casa. Ah, eu tô pagando 130. Ai, menina, olha só. Eu tô pagando R$150. Toda vez que ela vem, eu dou uma cesta básica pra ela, porque eu morro de pena das crianças dela. Faço roupas, saco de roupas usadas e dou pra ela e ela sempre me deixa na mão. E para vir toda semana, ela vem uma vez no mês. E eu não consigo falar com ela, ela foge de mim. Esse é outro exemplo. O que está acontecendo? Eu honrei o acordo que eu fiz com essa pessoa, com essa secretária do lar. Ela vai me fazer uma limpeza e eu vou pagar R$130 para ela, só. A outra pessoa deu demais para ela e ela não pode devolver na mesma proporção. Então ela se sente desonrada inconscientemente e acaba se afastando. Então ela acaba furando, não vai fazer a faxina. Esse é um outro exemplo. Voltando agora um pouquinho na questão da relação pais e filhos. Nessa relação pais e filhos, não existe esse equilíbrio, esse equilíbrio do dar e do receber de forma horizontal. Ali, pais e filhos, a relação ela é descendente. Por quê? Os pais entraram primeiro e eles têm para dar aos filhos e não os filhos para os pais. Né? Então, os pais ensinam, os pais educam, os pais dão amor, dão carinho, alguns não, mas enfim. Né? Então, o equilíbrio entre dar e receber entre os pais e os filhos, ele é descendente. Os pais só dão, sem esperar nada em troca. E os filhos recebem. Ponto. Ok? Agora, a terceira lei, que é a lei do pertencimento. Todos que um dia entraram no sistema, seja por um segundo, seja por um mês ou 100 anos, têm direito a pertencer ao sistema. Pertencer é estar no coração do sistema. Então, vou dar um exemplo. A pessoa sofreu um aborto espontâneo, né? Sofreu um aborto espontâneo. Se essa pessoa que sofreu um aborto espontâneo esquece esse aborto, não considera essa criança, aconteceu, tem uma porcentagem grande de ter um aborto numa primeira gestação, enfim. O que pode acontecer? Por amor ao sistema, os descendentes vão fazer lembrar essa criança que ficou esquecida. Como? Quando esses descendentes tiverem filhos, eles também poderão sofrer um aborto. Para quê? No momento em que isso acontece, aquele aborto que foi esquecido vai ser trazido à memória do sistema. Esse é um exemplo simples que eu estou dando para vocês entenderem as leis. Lei da ordem, lei do equilíbrio do dar e do receber e a lei do pertencimento. Então, quando a gente infringe essa lei, os descendentes vêm tentar colocar ordem, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo e logo eu gravo mais para a gente estar conversando mais sobre esse assunto, ok?